Chega pra lá, compadre. Chega pra lá, compadre. Tá cheio isso aqui hoje, hein? Porra, maneiro. Ih, olha lá o gramado. Maneirão, hein? Porra, não deve demorar, ó, um mês me dura. Conheço isso, ó. E olha lá o Portuga. Já mudou o time de novo, irmão. Toda hora o cara muda. Porra. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Joga muito time, irmão. Joga muito time. Arrasca, ó. Joga muito. Gabigol, não perde um gol, irmão. Não perde um gol. Joga demais, não é não? É, porra. Olha lá, ó, Léo Pereira. Porra, zagueiraço. Calma, corneta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Noite de gala no Maracanã. Reencontro da torcida da equipe do Flamengo com o Maracanã, com o seu novo gramado, o gramado híbrido. Mas antes de falarmos sobre esse jogo, queria dizer para vocês que estou usando essa camisa amarela e azul, o segundo uniforme do Flamengo, em homenagem à Ucrânia. Espero que tudo se resolva o mais rápido possível. Vamos entender o que aconteceu no jogo de hoje. Como eu já falei com vocês, se a sua análise é baseada apenas no resultado, você corre o sério risco de perder várias nuances que aconteceram ao longo do jogo. E para a gente conversar sobre essas nuances, primeiro vamos entender como o treinador Paulo Sousa colocou a equipe do Flamengo no primeiro tempo. O treinador Paulo Sousa continua com a plataforma de 3 zagueiros, só que fazendo rodízio entre os jogadores. Dessa vez entrou aqui na zaga pela esquerda o Léo Pereira. A ala direita foi formada pelo Mateuzinho. Os dois volantes, como Arão e Andrés Pereira, estão suspensos por cartão amarelo. Dessa vez voltou o Thiago Maia depois de uma grave lesão. E aqui o nosso menino o João Gomes. Na ala esquerda, o Lázaro. E uma coisa interessante que dessa vez e pela primeira vez, o Everton Ribeiro passa a jogar na frente, na linha de frente, pelo lado direito, um lugar onde ele já jogava. Algumas pessoas estavam falando por aí, a mídia estava comentando que o Everton estava bastante satisfeito e que teria até rolado uma conversa dele com o treinador sobre essa posição que ele poderia estar se prejudicando para futuras convocações da seleção brasileira. A gente não sabe se isso de fato aconteceu, mas a verdade é que dessa vez o Everton Ribeiro entrou aqui pela direita, o Gabi pelo meio e o Arrasca fazendo aqui a parte esquerda no ataque. É bom a gente lembrar que esses 3 jogadores mudam de posição o tempo todo, o que é uma característica do treinador Paulo Sousa. A gente já falou aqui que o futebol se baseia em 2 pilares muito importantes, tempo e espaço. Quando você não tem espaço, você precisa acelerar a bola, ou seja, você precisa ganhar tempo para construir espaço. Essa relação entre os dois vai determinar o comportamento da partida. E é bem interessante que exatamente esses 2 pilares é que determinaram o primeiro tempo do jogo. A equipe do Bangu, diferente de outras equipes, dessa vez ela não apresentou uma linha de 6 ou 5 jogadores na defesa. A equipe do Bangu colocava 4 jogadores na última linha e numa linha mais à frente mais 4 jogadores. Vamos colocar aqui no campinho para você entender melhor o que eu estou falando. Observa que ao colocar 4 jogadores na última linha, você diminui a quantidade de jogadores nessa região, mas você aumenta a quantidade de jogadores nessa região, na região onde você vai, de fato, criar a jogada para a finalização. Você tem aqui, por mais que esses jogadores cheguem aqui, você tem uma superioridade numérica aqui e chegando aqui os alas e os volantes, você vai ter uma região muito tumultuada, com muito pouco espaço. Para você conseguir se sobrepor a isso, você tem que acelerar a bola. Estava muito difícil fazer isso por baixo e a equipe do Flamengo começou com grande dificuldade. Os 2 primeiros gols saem exatamente de uma situação onde a equipe do Flamengo consegue aproveitar o espaço criado pela aceleração da bola. As 2 jogadas dos 2 primeiros gols saem em comportamentos muito semelhantes. A primeira delas com o Lázaro numa bola lá na defesa pela esquerda, ele consegue virar muito bem a bola para o Mateuzinho. O Mateuzinho avança, serve ao Gabigol já dentro da área, ele finaliza, a bola sobra para o Arrascaeta e ele mete 1 a 0 ali com o gol praticamente vazio.
Já no segundo gol, uma bola também puxada na saída de bola ali com a Arrascaeta, ele serve o Everton Ribeiro e ele faz um passe numa região que você tinha menos jogadores porque você estava numa transição ofensiva, ele encontra o Gabigol e o Gabigol faz ali o 2-0 num belo gol por debaixo das pernas do goleiro. O terceiro gol do Flamengo acontece exatamente com essas características. Como estava difícil você entrar por baixo, numa jogada ensaiada, o Thiago Maia faz uma cavada muito bem feita para o Arrascaeta, ele faz uma bela assistência de cabeça e o Léo Pereira, entrando como elemento surpresa, faz ali o terceiro gol. Dessa maneira, o Flamengo chega aos 3-0. Mas a gente precisa falar também de um comportamento bem interessante que a equipe do Flamengo adota quando ela perde a bola. Vamos olhar aqui mais uma vez no campinho. Vamos tirar aqui os jogadores do Bangu para a gente entender como é agora a defesa do Flamengo quando ela perde a bola. Observe que a gente tem aqui 3 zagueiros, 2 volantes, alas e os 3 jogadores aqui da frente. Só que a equipe do Flamengo, ela defende com uma linha de 5. Sim, não só com 3 zagueiros, mas com uma linha de 5. E quem são os jogadores que vão formar essa linha de 5? Os alas e os jogadores da volância, só que se alternando. Ou seja, se eu tenho o ala direita fechando aqui na minha linha, o meu volante pela esquerda é que vai fechar a minha linha de 5 e o meu ala esquerda fecha aqui no meio. Se eu tenho agora o ala esquerda fechando aqui na minha linha, eu vou ter o volante da direita fechando mais uma vez aqui a minha linha. E agora esse ala direita fecha aqui pelo meio. Então observe que nessas duas situações, o Flamengo faz uma linha de 5 com a zaga aqui, alternando ala de um lado com o volante do outro lado. Fomos para o intervalo no primeiro tempo e o treinador Paulo Souza faz algumas alterações para o segundo tempo. A primeira delas foi a entrada do Diego no lugar do João Gomes e a segunda alteração, a saída do Everton Ribeiro para a entrada do Pedro. Essas duas alterações, no primeiro momento, elas não funcionaram muito bem, principalmente porque o Diego não dá a mesma mobilidade que o João Gomes dá ao meio-campo. E a segunda é que o Pedro está muito pesado e ele tira totalmente essa mobilidade do ataque. O Pedro joga ali como um pivô segurando o zagueiro, segurando 2 jogadores na profundidade. Só que ele precisa acelerar, ele escorar essa bola com mais velocidade. E o Pedro está lento, não só no arranque, mas ele está lento também nas tomadas de decisão. Várias vezes a gente viu o Pedro perdendo a bola, fazendo uma decisão errada, fazendo escolhas erradas e a verdade é que ele não fez uma boa partida. Essa alteração do treinador, ela prejudicou principalmente o Thiago Maia, que diversas vezes tinha que correr para trás, já que o Pedro não conseguia segurar a bola, a equipe do Bangu contra-atacava a equipe do Flamengo e o Thiago Maia tinha que correr muitas vezes para trás junto com o Diego. E isso sobrecarregou demais o Thiago Maia, que estava vindo de lesão e que já tinha todo o primeiro tempo aí nas costas. Para tentar reequilibrar a equipe, o treinador saca o Thiago Maia e coloca agora sangue novo, coloca o Matheus França. Então ele tem o Diego com mais experiência pelo meio, fazendo essa bola vertical melhor, e agora o Matheus França com muito mais vigor. Isso reequilibrou o meio-campo do Flamengo, mas ainda com algumas dificuldades em criar as jogadas. Porque o Lázaro pela esquerda e o Mateuzinhos pela direita já não conseguiam mais fazer a ultrapassagem e jogar pelas costas da equipe do Bangu. Para conseguir resolver esse problema, o treinador então saca esses 2 alas, coloca pela direita de volta agora ao jogo, depois de algumas polêmicas, o Isla, e pela esquerda, interessantemente, ele coloca o Marinho. O Flamengo volta a ter amplitude e volta a ter mais profundidade com a ultrapassagem desses alas ali pela última linha do Bangu. O jogo se reequilibra e a equipe do Flamengo consegue fazer mais 3 gols. Léo Pereira mais uma vez faz o gol, Gabi consegue fazer um gol também e o Matheus França, num chute de fora da área, é abençoado. O primeiro gol dele como jogador profissional com o Maracanã lotado. Resultado final, Flamengo 6-0 contra a equipe do Bangu. Algumas coisas foram interessantes, algumas coisas
não estão e a gente precisa conversar sobre elas. Interessante a capacidade que a equipe do Flamengo tem de, mesmo mudando jogadores, se manter dentro de uma plataforma. Interessante também a volta do Thiago Maia ali pelo meio e a entrada do Everton Ribeiro agora pela direita. O que não foi também o Diego pelo meio e o Pedro ali na frente. Bom, essa foi a análise de Flamengo 6, Bangu 0. Uma noite maravilhosa no Maracanã, com a torcida mais uma vez fazendo uma festa linda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vai ali, se inscreva, aperta também o sininho para que você receba uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Aproveita também, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o crescimento do canal. Não esquece também, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje. Se você ainda não assistiu os vídeos que a gente fez dos jogos passados, aproveita, dá uma olhada aí nos cards e também aqui na descrição desse vídeo, que terão ali os links de vídeos passados. Beleza? Forte abraço para vocês, obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semifinal contra o Botafogo ou contra o Vasco. Saudações rubro-negras, nos vemos na semifinal. Abraço!